Olá, povo santo de Deus, tudo bem com vocês? Pastor Paulo Borges falando, mais um dia de devocional. Estamos no mês de março, mês onde nós estamos ali buscando aprender a ver quais são os nossos direitos à bênção de Deus. Vamos à lição de hoje? A coroa da criação de Deus é o homem, o qual foi dotado de consciência e capacidade para escolher e realizar. Ainda assim, milhares de pessoas vivem em estado de miséria e depreciação, sujeitando-se às mais terríveis condições, sem perceber a importância da vida e do corpo delas. Veja que realmente o ser humano se comporta dessa forma. O ser humano ele precisa realmente despertar para raciocinar um pouco. Muitas vezes, como eu prego falando, que Jesus disse que deveríamos ir a Ele, que se estivéssemos cansados e sobrecarregados, Ele nos aliviaria. Mas o que acontece? Ficamos sobrecarregados, vivemos no automático dos nossos problemas e desafios da vida, e aí nós não conseguimos fazer o certo, raciocinar e entender como a vida realmente funciona, ainda mais quando nós não conversamos com Jesus. Jesus é o nosso maior orientador, dizendo que deveríamos ir a Ele, e Ele no final ele declara que vivendo, aprendendo com Ele como manso e humilde de coração, nós estaremos aprendendo um descanso para a nossa alma. Ele quer nos ensinar isso. Se a gente não aprende isso, a gente não vive uma vida realmente dentro dos direitos que Deus estabeleceu. Vamos continuar. Muitos se afundam no vício e corrompem a mente. Outros se entregam ao domínio de demônios, inferiorizando a própria vida. É importante, a gente pensar um pouquinho nisso, porque tem gente que realmente anda desprezando a própria vida, a própria sorte, os próprios sonhos, a própria comunhão com Deus. E tudo isso por quê? Porque tem deixado o maligno enganar o coração dela. Não deixe o inimigo te enganar. Por isso, nós não devemos nunca, como diz a Escritura, dar lugar ao diabo. Nunca dê lugar ao maligno na tua vida. Vamos continuar? Essas pessoas não aprenderam que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, um pouco menores do que os anjos, em que, na esfera da vida terrestre, são as mais importantes das criaturas. E diz que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Salmo 8, verso 4 ao 8. Você veja que mesmo o homem, o ser humano, eu e você, mesmo a gente nós sendo pessoas menores do que os anjos, nós somos coroados de glória, e de uma autoridade que só o Espírito de Deus poderia nos dar. Hoje dominamos sobre tudo, como diz a Escritura, mas tem gente que perdeu a identidade sobre isso, perdeu o domínio, perdeu o controle, perdeu a sua posição de filho e não se encontra mais nessa esfera de autoridade espiritual, mas se deixou dominar e ser controlado pelas vaidades desse mundo. Nunca deixe o inimigo roubar nada de você. Seja inteligente e vá para perto de Jesus. Vamos para a pérola do dia? A pérola do dia, povo de Deus, está localizada no texto de Salmos 104, verso 24. E diz: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Deus faz a obra de formas diferentes. Não espere que, em algum momento, o que Deus fez na vida de um vizinho seu, um conhecido, um familiar, vai acontecer da mesma forma contigo. Não. Deus tem muitas maneiras de atuar e nos ajudar na nossa caminhada. É por isso que eu e você jamais devemos pressupor que as coisas serão da nossa forma, mas serão sempre do jeito de Deus, que é a melhor coisa que nós podemos fazer, porque essa vontade que Ele tem de fazer a obra sobre nós, mesmo a gente não compreendendo, ela é muito boa, muito agradável e muito perfeita. Amém? Vamos então ao momento de oração? Senhor Jesus, nós estamos em oração nesse instante. Pai, desejamos aprender mais com a Tua Palavra e aprender os direitos
não sermos pessoas que negligenciaram ou desprezaram uma fé ou a verdade em algum momento. Não, Senhor. Queremos todos os dias provar e ver o quanto o Senhor é bom. Então ajude esta pessoa a desenvolver na sua caminhada uma fé saudável dentro dos princípios da Tua palavra, que é a verdade. Jesus, toma a vida de cada um. Cuida de cada pessoa, cada necessidade, cada demanda. Eu creio, em nome de Jesus, que os corações e os caminhos estão alinhados para viver a Tua glória em nome de Jesus e graças a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você continue firme, na posição a qual Deus te deu. Amém? Glória a Deus. Povo Santo, dá uma curtida no vídeo, compartilha, muito importante, com as pessoas. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá uma clicadinha no sininho lá, porque lá você vai receber as notificações quando o vídeo já entrar. O vídeo entrou, vai aparecer lá no seu celular uma notificação, e essa notificação ela vai sinalizar que o vídeo novo já está disponível, tá bom? Povo Santo, fico por aqui, que Deus abençoe vocês, fiquem na paz e até amanhã. Deus abençoe todos. Tchau, tchau.